2007 foi um grande ponto de virada na minha vida. Naquele ano, meu marido se envolveu num acidente e ficou preso à cama. Nossos 2 filhos eram pequenos e foi uma época difícil para a família. Foi muito complicado para mim. E eu não fazia ideia de como superaríamos aquilo. Então, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. As palavras de Deus me ensinaram que nossa vida vem de Deus. Nosso destino está em suas mãos. E que devemos adorar a Deus e crer nele para ter um bom destino. Amém. Encontrei algo em que podia confiar. Graças a Deus. Comecei a frequentar as reuniões regularmente e levava meus filhos para ler as palavras de Deus e orar. Não demorou e eu estava cumprindo o meu dever na igreja. Maravilhoso. Ótimo. Excelente. Fui eleita líder da igreja. Eu agradeci a Deus pela sua graça. Pensei, embora seja muito nova na fé, fui escolhida como líder da igreja. Devo ser boa em buscar a verdade. Tenho de cumprir bem o meu dever e fazer tudo o que for necessário, então certamente serei salva. Esse pensamento me impulsionou em meu dever. E eu o cumpria durante a maior parte do tempo, além de pregar o evangelho. Meus amigos e parentes eram contra minha fé, e meus vizinhos me caluniavam e zombavam de mim. Àquela altura, enfraqueci um pouco. Mas isso não me impediu de cumprir meu dever. Meu marido também aceitou a obra de Deus nos últimos dias e começou a cumprir seu dever. Isso me deixou muito feliz. Que ótimo. Ótimo. Então pensei, contanto que cumpramos bem nosso dever e nos sacrifiquemos por Deus, seremos abençoados por Ele. Especialmente quando ouvia irmãos e irmãs dizerem que eu sofria e pagava um preço e que certamente seria salva por Deus. Eu ficava feliz e tinha mais determinação para trabalhar para Deus. Certo dia, no ano de 2012, senti um nódulo no meu seio esquerdo que doía um pouco. Preocupada, perguntei-me se poderia ser alguma coisa séria. Mas então pensei, claro que não. Cumpro meu dever na igreja todos os dias. Deus não faria isso com alguém que faz sacrifícios por ele. Com a proteção de Deus, não ficarei gravemente doente. Esse pensamento ajudou a afastar minha ansiedade. E continuei cumprindo meu dever como sempre cumpri. Em 2013, a perseguição de crentes pelo PC chinês piorou muito. Meu marido e eu éramos conhecidos na região por espalhar o evangelho e corríamos perigo constante de ser presos. Abandonamos nosso lar e nos mudamos para longe para continuar cumprindo nosso dever. Mais tarde, percebi que um nódulo no meu seio estava crescendo e temi que pudesse ser algum tipo de câncer. Mas lembrei que nada de ruim tinha acontecido em anos e que com certeza Deus me protegeria. Contanto que eu cumprisse o meu dever e me sacrificasse mais, achei que Deus teria misericórdia de mim e eu não adoeceria. Em 2018, comecei a me sentir mal. E meu marido me levou para uma consulta. A médica disse que o nódulo no meu seio esquerdo já estava do tamanho de um ovo de ganso e que não parecia nada bem. E também disse que fazer uma cirurgia às pressas seria muito arriscado e que eu precisaria primeiro fazer quimioterapia para diminuir o tamanho do nódulo. Quando ouvi as palavras "não parece nada bem" e quimioterapia, entrei em pânico quase que imediatamente. Pensei, só pessoas com câncer fazem quimioterapia. Então quer dizer que tenho câncer? Quer dizer que morrerei ainda tão jovem? Eu não conseguia acreditar. Eu me joguei num banco no meio do corredor do hospital e comecei a chorar. Meu marido tentou me confortar, dizendo: esse exame inicial não está necessariamente correto. Amanhã vamos fazer um novo exame em outro hospital. No dia seguinte, fomos a outro hospital e fizeram uma biópsia. O médico disse ao meu marido que meu estado era sério e que poderia ser câncer. Disse que não podíamos esperar e que eu precisaria fazer uma cirurgia dentro de 2 dias.
Quando ouvi o médico dizer tais palavras, senti um frio no coração. Eu pensei, realmente tenho câncer? Muita gente morre de câncer. Como isso pôde acontecer comigo? Mas então pensei, impossível. Sempre cumpri meu dever, fiz sacrifícios, sofri e paguei um preço desde que me converti. Suportei calúnia e zombaria dos outros. Fui perseguida e caçada pelo PC chinês. Nunca permiti que nada interferisse em meu dever. Como posso estar com câncer? Isso não significaria que não tenho esperança de ser salva e de entrar no reino dos céus? Então, todos os meus sacrifícios nesses anos, todos foram em vão? Eu estava terrivelmente transtornada. Naquela noite, ao me deitar, fiquei me revirando na cama. Fui incapaz de dormir. Eu não conseguia entender. Eu tinha me despendido tanto. Como podia ter adoecido tanto? Por que Deus não tinha me protegido? Então pensei na cirurgia que eu faria dentro de 2 dias. Eu não sabia se o procedimento seria bem-sucedido ou não. Eu estava completamente atormentada. Assim, orei em silêncio a Deus. Amado Deus, estou tão angustiada agora. Não sei como enfrentar tamanha situação. Por favor, ilumina-me e guia-me. Então, li nas 11 últimas exigências de Deus ao homem. Se você sempre foi muito leal, com muito amor por mim, mas ainda assim sofre com o tormento de doenças, com a pobreza, o abandono de amigos e entes queridos, ou se suporta outros infortúnios na vida, sua lealdade e seu amor para comigo ainda continuarão? Se nada daquilo que você imaginou em seu coração corresponde ao que eu fiz, como você percorrerá a sua senda futura? Se você não receber nenhuma das coisas que esperava receber, você conseguirá continuar sendo meu seguidor? Após ler essas exigências, percebi que o meu câncer era Deus me testando, para ver se eu era leal a Ele e realmente o amava. Pensei em quando Jó passou por suas provações. Ele perdeu seus bens, filhos e teve furúnculos no corpo inteiro. Embora não entendesse a vontade de Deus, Jó preferiu amaldiçoar a si mesmo a culpar a Deus e louvou o nome de Deus, Jeová. Ele manteve sua fé e permaneceu obediente e deu testemunho de Deus diante de Satanás. Mas eu, que havia acreditado por anos e desfrutado de tanta provisão das palavras de Deus, ainda assim não entendia nem um pouco a sua obra. Quando descobri que tinha câncer, pensei que não poderia ser salva nem desfrutar das bênçãos do reino dos céus. Entendi Deus erroneamente e o culpei. Por ter acreditado em Deus por anos e feito tantos sacrifícios, achei que Ele devia ter me protegido do câncer. Foi só quando Deus me expôs que vi que todos os meus sacrifícios não tinham sido feitos em consideração por sua vontade nem para praticar a verdade e o satisfazer. Eram por bênçãos e para entrar em seu reino. Eram acordos que eu fazia com Deus. A tal da minha lealdade e amor por Deus não passavam de ficção. Na verdade, eu era completamente insincera. Eu tinha magoado e decepcionado a Deus. Então, li isso nas palavras de Deus. Quem dentre toda a humanidade não é cuidado aos olhos do Todo-Poderoso? Quem não vive em meio à predestinação do Todo-Poderoso? A vida e a morte do homem acontecem por escolha própria? O homem controla o seu próprio destino? Muitas pessoas clamam pela morte, mas ela está longe delas. Muitas pessoas querem ser aquelas que são fortes na vida e temem a morte. Mesmo assim, sem que tenham conhecimento, seu falecimento se aproxima, afundando-os no abismo da morte. Muitos olham para os céus e suspiram.
Muitos choram com soluços lamuriosos. Muitos caem em meio às provações. E muitos tornam-se prisioneiros da tentação. Embora eu não apareça pessoalmente para permitir que o homem me veja de forma clara, muitos temem ver o meu rosto, tendo um profundo medo de que eu os abata, de que eu os aniquile. O homem me conhece verdadeiramente ou não? Amém. Amém. As palavras de Deus me mostram que o corpo e a alma do homem têm sua fonte em Deus. Vida e morte estão nas mãos dele. E não nos cabe nenhuma decisão nisso. Sim. Como seres criados, devemos nos submeter aos arranjos de Deus. Quando percebi isso, não tive mais medo de morrer. Em silêncio, decidi. Não importa o resultado da minha cirurgia, se vou viver ou morrer. Entrego minha vida a Deus e me submeto ao seu governo. Graças a Deus. Sim. Depois de me submeter, uma grande onda de paz invadiu meu coração. Orei sem cessar enquanto era levada para a sala de cirurgia. Depois da cirurgia, o médico disse que tudo tinha corrido bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas que, na verdade, em todo caso, o nódulo removido ainda precisava ser analisado para saber como continuar. Pensei, a cirurgia foi um sucesso porque Deus estava me protegendo. Vi outros pacientes saírem de cirurgias iguais à minha, sentindo-se fracos e desorientados. Mas eu me sentia muito bem e animada. Os outros em minha ala diziam que parecia que eu nem tinha passado por uma cirurgia. Em meu coração, eu agradeci a Deus por isso. E eu também pensei. Senti aquele nódulo no meu seio 6 anos atrás. Se fosse câncer, o nódulo teria piorado há muito tempo. Mas durante esses 6 anos, nunca me senti mal. Talvez nem seja câncer. E mesmo que seja, creio que Deus é onipotente e fará com que tudo fique bem. Eu tinha ouvido sobre alguns irmãos que confiaram em Deus quando ficaram doentes e testemunharam seus feitos maravilhosos. Eu sempre tinha feito sacrifícios a Deus, por isso tinha certeza de que Ele me protegeria. 3 dias depois, fui pegar os resultados, cheia de esperança. Mas tudo se transformou em desespero. Era mesmo câncer. Fiquei sentada ali sem me mexer, olhando para os resultados, lendo e relendo-os sem parar, enquanto não parava de chorar. Demorou um pouco até que eu conseguisse me recompor. Pensei comigo mesma. Deus está usando essa doença para me expor e me eliminar? Não sou mais qualificada nem para prestar serviços a Ele? Acredito em Deus há anos, fazendo sacrifícios e pregando o Evangelho em meio à chuva e ao vento. Deus não se lembra de nada do que fiz por Ele? Então é assim que termina minha fé em Deus? Eu estava ficando cada vez mais transtornada e me senti totalmente esgotada. Depois disso, não quis comer, beber e nem sentia vontade de conversar. O médico disse que eu devia tomar suplemento alimentar e praticar exercícios. Então pensei, já estou condenada à morte. Para que tomar suplementos e praticar exercícios? Se mais cedo ou mais tarde eu morrerei. Eu estava muito deprimida e não conseguia parar de pensar. Muitos irmãos e irmãs adoeceram antes de terem fé, mas melhoraram quando começaram a crer. E eu venho cumprindo o meu dever desde que encontrei a fé em Deus. Como posso ter ficado com câncer? Eu pensava que fazer sacrifícios era minha passagem para a salvação. Mas agora, não só não serei salva, como também morrerei de câncer. Meus sentimentos de acusação e equívocos sobre Deus simplesmente jorraram de mim. Desesperada, falei com Deus e, enquanto soluçava, eu disse: Querido Deus, sinto tanta dor
Eu estou muito doente e não entendo qual é a tua vontade. Por favor, ilumina-me e guia-me para eu entender a tua vontade. Depois li estas palavras de Deus. Para todas as pessoas, o refinamento é excruciante e algo muito difícil de aceitar. Mas é durante o refinamento que Deus deixa claro seu caráter justo para o homem. Torna públicas suas exigências para o homem. E ele oferece mais esclarecimento e mais tratamento e poda reais. Por meio do contraste entre os fatos e a verdade, ele ajuda o homem a conhecer-se melhor e lhe dá um entendimento maior da verdade e de sua vontade, permitindo assim que o homem o ame de forma mais verdadeira e mais pura. Tais são os objetivos de Deus ao executar o refinamento. Amém. Toda a obra que Deus faz no homem tem seus objetivos e seus próprios significados. Deus não faz uma obra sem sentido, nem uma obra que não beneficie o homem. O refinamento não significa remover pessoas da frente de Deus, assim como não significa destruí-las no inferno. Ao contrário, significa mudar o caráter do homem durante o refinamento. Mudar suas intenções, seus pontos de vista antigos. Mudar seu amor a Deus e mudar sua vida inteira. O refinamento é um verdadeiro teste para o homem e uma forma de treinamento real. E é só durante o refinamento que seu amor pode servir à sua função inerente. Amém. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus me ajudaram a entender a vontade dele. Deus estava usando a minha doença para expor minha corrupção interior, minha rebeldia e meus motivos manchados, para que eu conhecesse a mim mesma, me livrasse da corrupção e ganhasse salvação que só Ele dá. Sim. Sim. É sim. Era o amor de Deus. Certo. Mas eu pensei que Deus queria tirar minha vida e me eliminar. E assim o entendi mal e o culpei. Desisti totalmente e me desesperei. Tentei colocar um preço em meus sacrifícios, ter mérito por eles e argumentar com Deus. Até quis usar minha própria morte para confrontar Deus. Eu tinha perdido a consciência. Senti que devia muito a Deus. Então vim para diante dele para orar e descobrir. Por que não pude me submeter quando adoeci, entendendo mal e culpando Deus em vez disso? Então li algumas das palavras de Deus. Vamos assisti-las em vídeo? Vamos sim. Deus Todo-Poderoso diz: quantos creem em mim apenas para que eu possa curá-los? Quantos creem em mim apenas para que eu possa usar meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim maior riqueza material? Quantos creem em mim apenas para passar esta vida em paz e estar sãos e salvos no mundo por vir? Quantos creem em mim para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele outrora possuía, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e recuperei as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em raiva. Quando o homem me pediu para curá-lo, eu não lhe dei atenção e senti repulsa por ele. O homem apartou-se de mim para buscar, ao contrário, a senda do curandeirismo e da feitiçaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos desapareceram sem deixar vestígios. Assim eu digo que o homem tem fé em mim, porque eu concedo graça demais, e há muitíssimo mais a ganhar.
Tais pessoas têm apenas um objetivo simples em seguir a Deus, e esse objetivo é receber bênçãos. Elas não conseguem se dar ao trabalho de prestar atenção em qualquer outra coisa que não envolva diretamente esse objetivo. Para elas, não existe objetivo mais legítimo do que acreditar em Deus para receber bênçãos. É o valor exato de sua fé. Se uma coisa não contribui para esse objetivo, elas permanecem não sendo afetadas por isso. Esse é o caso com a maioria das pessoas que acreditam em Deus hoje. O objetivo e a intenção delas parecem legítimos, porque, como creem em Deus, elas também se despendem por Deus, se dedicam a Deus e cumprem seu dever. Elas abrem mão de sua juventude, abandonam família e carreira, e até passam anos ocupando-se longe de casa. Em nome do objetivo final, elas mudam os próprios interesses, suas perspectivas de vida e até a direção que buscam. No entanto, não conseguem mudar o objetivo de sua fé em Deus. Elas correm atrás do gerenciamento dos próprios ideais. Não importa o quanto a estrada esteja distante, nem quantos sacrifícios e obstáculos existam ao longo do caminho. Elas continuam persistentes e sem medo da morte. Que poder as impulsiona a continuar se dedicando dessa forma? É a sua consciência? É o seu grande e nobre caráter? É a determinação em lutar contra as forças do mal até o fim? É a fé com que dão testemunho de Deus sem buscar recompensa? É a lealdade pela qual estão dispostos a desistir de tudo para alcançar a vontade de Deus? Ou é o espírito de devoção de sempre abrir mão das exigências pessoais extravagantes? Para alguém que nunca entendeu a obra de gerenciamento de Deus, ainda doar tanto assim é simplesmente um milagre. Por ora, não vamos discutir o quanto essas pessoas têm doado. O comportamento delas, no entanto, é altamente digno da nossa análise. Além dos benefícios que estão tão intimamente associados a elas, poderia haver outros motivos para que pessoas que nunca entendem Deus doem tanto por Ele? Nisso descobrimos um problema não identificado antes. O relacionamento do homem com Deus é meramente de um interesse próprio nu e cru. É um relacionamento entre um receptor e um doador de bênçãos. Para colocar de forma mais clara, é semelhante ao relacionamento entre empregado e empregador. O empregado trabalha apenas para receber as recompensas concedidas pelo empregador. Não há afeto em tal relacionamento, apenas transação. Não há amar nem ser amado, apenas caridade e misericórdia. Não há entendimento, apenas indignação suprimida e engano. Não há intimidade, apenas um abismo intransponível. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, quem pode reverter esse curso? E quantas pessoas são capazes de entender verdadeiramente o quanto esse relacionamento se tornou terrível? Acredito que, quando as pessoas se imergem na alegria de ser abençoadas, ninguém pode imaginar como é embaraçoso e desagradável um relacionamento assim com Deus. Amém. 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 As palavras de Deus penetraram em meu coração como uma espada, e fiquei muito envergonhada. O motivo por trás da minha fé não tinha sido ganhar bênçãos futuras exatamente como Deus disse? Não importava como eu estava fazendo sacrifícios. Eu só estava fazendo acordos com Deus. Tudo em troca de bênçãos. Eu não estava obedecendo a Deus nem cumprindo o dever de um ser criado. É verdade. Quando eu era nova na fé, pensava que nenhum desastre cairia sobre mim, que eu seria abençoada e entraria no reino de Deus. Assim, dei tudo de mim para cumprir o meu dever. Eu mal tinha tempo para levar meus filhos para a escola, nem a zombaria e a calúnia dos outros, nem a perseguição pelo PC chinês. Nada me impedia de cumprir meu dever. Tudo isso me fez pensar que eu era uma pessoa leal a Deus e que Ele me elogiaria e me abençoaria. Quando descobri que o nódulo que eu tinha era um câncer,
Senti que tudo tinha acabado, que todos os meus sonhos de entrar no reino tinham virado pó. Eu estava cheia de mal-entendidos, de culpa e discutia com Deus, querendo até usar minha morte para confrontá-lo. Confrontada com os fatos, percebi que eu cumpria meu dever, sofria e me despendia, só para que, em troca, recebesse um bom destino. Meu relacionamento com Deus era o relacionamento entre empregado e empregador. Queria receber uma recompensa para cada preço que pagava. Eu não amava a Deus de verdade. Eu o usava e tentava enganá-lo. Com esse tipo de perspectiva em minha fé, Deus só podia me odiar e me detestar. Se Deus não tivesse usado o câncer para me despertar, eu teria continuado me agarrando às minhas visões erradas sobre a fé. E Deus teria me abandonado e no final eu teria sido eliminada por ele. Sim, é verdade. É verdade. Quando percebi isso, me enchi de arrependimento e autocensura. Ajoelhei-me e orei a Deus. Eu disse: amado Deus, se tu não tivesses me exposto por meio dessa doença, eu nunca teria entendido minha visão errada sobre a fé. O julgamento e as revelações das tuas palavras despertaram meu espírito. Desejo corrigir meus motivos errados e abandonar meu desejo por bênçãos. Quer eu melhore ou não. Quer eu fique viva ou morra. Quero me submeter a ti. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois da oração, me senti mais em paz e meu estado melhorou muito. Nos dias que seguiram, fiquei fazendo exercícios e tomando suplementos alimentares. E minha saúde melhorou a cada dia. Pouco tempo depois, recebi alta do hospital. Que maravilha. Que maravilha. Graças É a verdade. Deus. Em casa, eu via meu marido e meus filhos saindo para pregar o evangelho e cumprir seu dever. Mas eu só podia ficar na cama, incapaz de cumprir nenhum dever. Então, eu comecei a ficar desanimada. Não sabia quando estaria completamente recuperada da doença, ou se algum dia poderia voltar a cumprir meu dever como antes. E se eu não pudesse? Eu não seria apenas um peso morto? E então, como poderia ser salva? Percebi que meu desejo por bênçãos tinha vindo à tona mais uma vez. Às pressas orei a Deus e depois li isto em suas palavras. Todos os humanos corruptos vivem para si mesmos. Cada um por si e o diabo pega quem ficar por último. Esse é o resumo da natureza do homem. A fé que as pessoas têm é em benefício próprio. Elas abrem mão das coisas, despendem-se por Deus. São devotas a Ele, mas em benefício próprio. Em suma, tudo é para ganhar bênçãos para si mesmas. No mundo, tudo é questão de ganho pessoal. A fé em Deus é apenas por causa das bênçãos colhidas. As pessoas abandonam tudo e suportam sofrimento só pelo bem de ganhar bênçãos. Tudo isso é evidência empírica da natureza corrupta do homem. Amém. As palavras de Deus me ajudaram a ver que a razão pela qual eu fazia acordos com Deus em minha fé me rebelava e resistia a Deus quando as coisas não saíam como eu queria. Era porque eu vivia segundo filosofias satânicas que controlavam meu espírito, tais como cada um por si e o demônio pega quem fica por último e nunca mexa um dedo sem receber recompensa. Tudo que eu fazia para mim mesma, para o meu benefício. Eu era egoísta e desprezível. Até na fé, eu labutava, me ocupava apenas para receber bênçãos e recompensas. Eu não estava nem um pouco focada em buscar a verdade ou em mudar meu caráter. Quando não recebi as bênçãos que queria, minha natureza satânica veio à tona. E eu entendi mal e culpei a Deus, e me arrependi de tudo que tinha feito por Ele. Sim. O apóstolo Paulo trabalhou para o Senhor e sofreu muito. Mas ele não amava a verdade. E não buscou conhecer a Deus nem mudar seu caráter. Ele só queria receber a coroa da justiça em troca de seu sofrimento e sacrifício. No fim, seu caráter satânico não tinha mudado. Sua arrogância expulsou toda a razão. Ele testificou que ele mesmo era Cristo e trouxe as pessoas para diante dele. Isso ofendeu o caráter de Deus
e lhe rendeu a punição eterna. Sim. Sim. Eu sabia que se vivesse segundo os venenos de Satanás, só poderia acabar igual a Paulo. Deus me puniria por resistir a ele. Sim. Vi como era extremamente perigoso buscar bênçãos e não buscar a verdade. É Sim, verdade. verdade. É sim. pura verdade. Eu estava tão grata a Deus. Eu agradeci a Ele por usar essa doença para me dar uma chance de refletir e conhecer a mim mesma. E assim eu enxergasse minha perspectiva errada sobre a busca na fé. E que eu estava trilhando uma senda em oposição a Deus. Depois li as palavras de Deus. Deus é eternamente supremo e sempre honrável, enquanto o homem é eternamente baixo, eternamente desprezível. Isso porque Deus está eternamente fazendo sacrifícios e se dedicando à humanidade, enquanto o homem sempre toma e esforça-se só para si mesmo. Deus está eternamente fazendo esforços para a sobrevivência da humanidade, mas o homem jamais contribui com algo para o bem da luz ou para a justiça. Mesmo que o homem se esforce por um tempo, o esforço é fraco e não pode resistir a um só golpe, pois o esforço do homem é sempre para o próprio bem, nunca pelos outros. O homem é egoísta, enquanto Deus é eternamente altruísta. Deus é a fonte de tudo o que é justo, bom e belo, enquanto o homem é aquele que sucede a todo o mal e fealdade e os torna manifestos. Deus jamais alterará sua substância de justiça e beleza. Mas o homem pode trair a justiça e afastar-se de Deus a qualquer momento. Amém. Amém. Ao ponderar essas palavras, senti uma forte comoção em meu coração. Deus pagou um preço doloroso a fim de salvar a humanidade, que foi profundamente corrompida por Satanás. 2000 anos atrás, Deus se tornou carne pela primeira vez na Judéia para redimir a humanidade. Ele suportou zombaria, calúnia e foi perseguido e abusado pelos seguidores do judaísmo. Por fim, foi pregado na cruz, cumprindo sua obra de redenção. Hoje, Deus se tornou carne pela segunda vez na China, a fim de purificar e salvar a humanidade de uma vez por todas. Ele tem sido caçado e perseguido pelo PC chinês, sem onde deitar sua cabeça, sem um lugar para descansar. E também precisa suportar ser mal compreendido, culpado, desobedecido e resistido por nós, os crentes. Ainda assim, Deus nunca deixou de tentar salvar a humanidade. Em vez disso, faz tudo o que pode por nós em silêncio, jamais pedindo algo em troca. Eu, no entanto, fiz sacrifícios em meu dever e esperei por bênçãos e um destino em troca. Contrariei minha consciência para negociar com Deus. Eu fui egoísta e desprezível. Eu não era uma crente verdadeira. Quando percebi isso, fui para diante de Deus em oração, disposta a me arrepender. Graças a Amém. Deus. Graças a Graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Durante os devocionais, li isto nas palavras de Deus. A fé verdadeira em Deus significa o seguinte: com base na crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas, a pessoa experimenta suas palavras e sua obra. Expurga seu caráter corrupto, satisfaz a vontade de Deus e venha conhecer Deus. Somente uma jornada desse tipo pode ser chamada de fé em Deus. Amém. O propósito de crer em Deus é satisfazê-lo e viver o caráter que ele requer de tal modo que suas ações e sua glória possam se manifestar através deste grupo de pessoas indignas. Essa é a correta perspectiva para crer em Deus e também é a meta que você deveria buscar. Você deveria ter a opinião certa sobre crer em Deus e deveria buscar obter suas palavras. Você necessita comer e beber as palavras de Deus, ser capaz de viver a verdade e especialmente ser capaz de ver seus feitos práticos. Ver seus feitos maravilhosos por todo o universo. Assim como a obra prática que ele realiza na carne.
Por meio de suas experiências práticas, as pessoas podem apreciar a maneira como Deus realiza sua obra nelas. E qual é sua vontade para com elas. O propósito de tudo isso é eliminar o caráter corrupto satânico das pessoas, tendo expulsado toda a impureza e injustiça de dentro de você e tendo se desfeito de suas intenções erradas, tendo desenvolvido a verdadeira fé em Deus. Somente com a verdadeira fé é que você pode verdadeiramente amar a Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus mostram o objetivo correto que devemos buscar em nossa fé. Não importa de que forma somos disciplinados por Deus em nossas experiências na vida. Deus arranja tudo especificamente para nos purificar e mudar. Amém. Amém. Eu sabia que deveria responder a tudo com aceitação e obediência. Buscar a verdade em situações para resolver meus caracteres corruptos e satisfazer a Deus e retribuir seu amor em todas as coisas. Só essa é a busca correta. Graças a Amém. Deus. Eu não queria mais fazer tratos com Deus em troca de bênçãos. Qualquer que fosse o percurso da minha doença, a partir de então, eu adoraria a Deus até meu último suspiro. Graças Graças a Deus. Graças a Deus. Se Deus me desse outra chance para cumprir meu dever, eu nunca mais negociaria com Ele por bênção. Eu só queria buscar a verdade em meu dever e buscar mudar meu caráter corrupto. Graças a Deus. Logo depois disso, Deus resolveu me testar. Certo dia, minha filha voltou de uma reunião na igreja e disse que a irmã Wang, que regava os crentes, estava sendo perseguida pela polícia e que não tinham encontrado um substituto adequado para ela. Ela perguntou se eu conhecia alguém capaz de assumir essa tarefa. Eu tinha feito esse dever no passado e sabia muito bem como fazê-lo. Então pensei que eu seria uma boa escolha. Mas então lembrei que tinha passado por uma cirurgia uns 20 dias atrás. A incisão ainda não estava totalmente curada. E o tempo estava quente. Em casa, eu precisava lavar a incisão várias vezes por dia. Se eu assumisse esse dever e não tivesse tempo para manter a ferida higienizada, ela poderia inflamar. O uso do meu braço ainda era limitado. E se meu corpo chacoalhasse ao pilotar uma moto todos os dias, a incisão não curaria. E eu ficaria muito doente. Tendo em vista essa situação, assumir aquele dever não faria bem à minha saúde. Mas então pensei, A pessoa certa para esse dever ainda não foi encontrada. Se eu não o assumir, a obra da Casa de Deus sofrerá um retrocesso. O que devo fazer? Uma passagem das palavras de Deus me veio à mente. Se em sua fé em Deus e em sua busca da verdade você é capaz de dizer qualquer doença que Deus permita cair sobre mim, ou qualquer evento desagradável que Deus permita cair sobre mim, não importa o que Deus faça ou como Ele haja em minha vida, devo obedecer e continuar no meu lugar como um ser criado. Antes de mais nada, devo colocar em prática esse aspecto. A obediência eu o implemento. E vivo a realidade de obediência a Deus. Além do mais, não devo descartar a comissão de Deus para mim. e o dever que tenho, a obrigação de cumprir. Não importa se eu só tiver um último fôlego. Eu tenho de submeter-me ao meu dever. Isso não é dar testemunho? Amém. Amém. As palavras de Deus me deram um caminho de prática. Embora minha incisão ainda não estivesse totalmente curada, eu não queria mais ser egoísta, má e pensar só em mim mesma e não na casa de Deus. Por anos, eu estivera cumprindo meu dever por bênçãos, fazendo tratos com Deus. Eu nunca me importei com a vontade dele, nem fiz nada para satisfazê-lo. Eu realmente devia a Deus. Estavam procurando urgentemente alguém para esse dever, e eu queria cumpri-lo. Para mim pouco importava o que seria de minha saúde. O importante era que eu fosse capaz de trazer conforto para Deus. Graças a Deus. Orientada pelas palavras de Deus, minha doença deixou de me limitar e me voluntariei para assumir o dever.
Ao dar tudo de mim, cumprindo esse dever, testemunhei a proteção maravilhosa de Deus. Uma semana depois, minha incisão não só não tinha piorado, como tinha sido totalmente curada. Vejam só Graças a que Deus. maravilha. É verdade. O médico disse: após esse tipo de cirurgia, é comum que apareçam linfedemas no braço. E mesmo após mais de um mês de recuperação, o paciente ainda precisa de quimioterapia. Mas desde que tinha começado meu dever, minha incisão não doía mais. Não havia linfedema no braço. E eu não precisei de quimioterapia. Já se passou mais de um ano desde a cirurgia e eu continuo perfeitamente bem. Graças a Deus. Graças a Deus por seus feitos maravilhosos. Eu experimentei pessoalmente suas palavras que dizem: todas as coisas, sejam elas vivas ou mortas, vão se transformar, mudar-se, renovar e desaparecer, de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Amém. 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 Graças a Deus. Quando abandonei minhas exigências insensatas e deixei de fazer acordos com Deus, realmente vi a autoridade e o governo de Deus. E testemunhei seus feitos maravilhosos. O suplício dessa doença pareceu uma calamidade na superfície, mas o amor de Deus se escondia nele. A iluminação e a orientação das palavras de Deus me deram algum reconhecimento de meus motivos de ganhar bênçãos e das minhas impurezas. Graças a tudo isso, eu fui capaz de desenvolver alguma obediência a Deus. Amém. E aprendi verdadeiramente que experimentar aquela doença foi uma bênção de Deus, pois ela me purificou e me mudou. Amém. Graças a Deus por sua salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso era o feito Sim, é maravilhoso mesmo. de Deus. Graças a Deus.